No vídeo de hoje eu quero te mostrar como é que se cultiva bromélias. A bromélia é uma planta que fica florida por muitos meses aí na sua casa. E aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como plantar a bromélia, em que local você pode cultivá-la, se no sol, se na sombra, como regar, como adubar, que tem uns segredinhos aí muito importantes para que você tenha sucesso no cultivo das bromélias. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, já peço seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o replante é dessa linda bromélia aqui vermelha, que eu tenho embaixo de uma árvore. E aí eu acabei pegando uma mudinha para mostrar como é que se faz o replante da bromélia, e depois eu vou te ensinar tudinho aqui depois o replante, a mistura de substrato, como que a gente faz, e eu vou te mostrar aqui como regar e adubar a bromélia, porque é diferente de fazer isso com outras plantas. E também vou te falar onde você deve cultivar a bromélia, se no sol, se na sombra. Essas e outras informações muito importantes eu vou te falar aqui em vídeo, inclusive sobre a polêmica do mosquito da dengue, por causa do copinho de água da bromélia. E eu vou te falar tudinho aqui nesse vídeo. Essa bromélia aqui é um híbrido. Eu vou deixar o nome dela aqui certinho para que você saiba qual é. E como eu disse, eu retirei uma mudinha da minha touceira que eu tenho embaixo da árvore. E eu só cortei assim, ó, tem só um fiapinho aqui, ó, de raiz. Mas isso não quer dizer porque ela acaba se enraizando. Inclusive que eu plantei embaixo da árvore, não tinha raiz nenhuma e ela entoucerou e deu mais flores assim. Todo ano ela dá flores e fica assim, ó, muito tempo florida. Você até enjoa de ver a flor dela. E como a bromélia é uma planta que dura muito a floração, é uma planta que você pode ter dentro da sua casa, para enfeitar a sua casa, porque ela vai passar meses com essa floração aqui. E, aliás, eu vou te falar depois um detalhe bem importante do que é realmente a floração aqui nessa bromélia. E eu escolhi esse vaso lindo aqui, ó, que é um cachepô. E eu acabei fazendo furos aqui embaixo, ó, para que consiga sair toda a água, que não acumule água aqui embaixo. É bem importante que a água consiga escorrer todinha, que não fique no substrato. E é importante que seu vaso tenha furos para que a água consiga escorrer toda, não pode ficar empoçada. E os substratos que eu vou utilizar aqui vai ser casca de pinos, que é resto de orquídeas epífitas. Quando eu trago para casa uma orquídea epífita, eu replanto e aí eu guardo as cascas de pinos, tipo de coco, eu guardo para plantar plantas de terra, orquídeas terrestres. E eu faço uma misturinha, eu vou usar a casca de arroz carbonizada também e humus de minhoca. São esses três materiais que eu vou utilizar aqui, mas não se apegue a esse substrato que eu vou utilizar aqui. Você pode tranquilamente usar aí a sua terra de jardim com uma mistura de areia grossa. Coloque lá meio olho, metade de cada uma, que vai dar super certo. A areia grossa, ela não vai deixar aquela terra ficar compactada, porque a terra, por mais fofa que seja, de jardim, seja bem fofinha, tenha minhoca no meio, mas com o tempo ela vai ficando compactada. Por isso a importância de você usar a areia grossa junto, se você não tem essa mistura aqui. Ou até a terra de mato, onde tem bastante folha, você pode ir lá cavar e pegar um pouco daquela terra, que tem bastante aquelas folhinhas secas. Isso também vai deixar um substrato bem fofinho e aerado. E eu vou despejar aqui essas misturinhas, a casca de arroz, o humus de minhoca, que você vai encontrar em qualquer floricultura, e a casca de pinos. E agora, para fundo de drenagem, você pode utilizar pedrinhas, isopor, o material que você tiver para fazer drenagem, caco de telha, argila expandida, o material que você tiver aí. Porque é importante fazer uma camada de drenagem para que não empoce água no substrato. E para vaso de plástico, vaso leve, a gente geralmente usa pedrinhas, material que seja um pouco mais pesado. Se colocar só isopor e o substrato, talvez fique muito leve e a sua bromélia acabe tombando. E por isso eu vou utilizar aqui o isopor e umas pedrinhas de pedrinha brita, na verdade. Eu vou despejar aqui, ó, o isopor.
E as pedrinhas são essas aqui, ó, é uma pedra brita diferente. Mas o uso que você tiver, pode ser pedrinha de rio, o que for, desde que faça a drenagem, é o que importa. Coloquei esse tanto aqui, ó, de fundo de drenagem e é o suficiente. E agora é importante que você coloque pelo menos um papel, um jornal, filtro de café, papel toalha, paninho permeável, ou seja, que ultrapasse a água. Eu vou usar esse paninho aqui, ó, que vem um rolinho, é parecido com aqueles paninhos Perfex. Eu vou colocar aqui dentro, porque com o tempo isso vai se decompor. E para que fazer isso? É só para que nesse primeiro momento não dê uma sujeirada, não vai embora o substrato, porque suja bastante, a terra vai embora. Por isso que a gente faz essa cobertura com algum material aí. Separei aqui meu vaso e agora é importante que você mexa bem esse material para que fique uma mistura aí bem homogênea para você colocar no seu vasinho. E eu vou começar colocando essa misturinha aqui no vaso. E depois eu vou te mostrar como eu vou fazer para amarrar essa bromélia aqui dentro. Afinal, ela não tem raiz nenhuma. Coloquei bastante substrato aqui no vaso e agora eu vou dar umas batidinhas para que esse substrato que se assente aqui dentro. Depois que você já colocou todo o substrato no seu vaso, principalmente se for uma muda assim que não tem raiz, você vem e faz um buraquinho aqui no meio. E aí você vai colocar essa bromélia ali e a gente vai prender de um jeito que ela fique bem firme, que não fique balançando. É importante que seja um substrato bem drenado, não pode ser aquela terra compactada, porque senão a bromélia acaba apodrecendo, gente. Fiz o buraquinho aqui no meio do vaso e agora eu vou colocar essa bromélia aqui, não precisa enterrar demais. Eu vou colocando, acomodando o substrato aqui ao redor, só que ela vai ficar bamba. O que que dá para fazer? Eu vou fazer uma coisa aqui que vai deixar ela bem firme. Mas se você não fizer do jeito que eu mostrar aqui, você pode também simplesmente colocar pedras aqui ao redor dela. Encher de pedras grandes, assim, mais ou menos. Você coloque em volta dela, assim, porque aí vai firmar. Se você não tiver palitinhos ou coisas desse tipo. Oh my God! Acabou caindo minha bromélia. Não dá nada, a gente coloca de volta aqui no vaso. Por isso que eu disse que tem que prender essa bromélia. Se você tem algum palitinho aí na sua casa, pode ser palitinho de bambu, esses de churrasquinho, pode ser palitinho que vem em haste floral de orquídea. O que você tiver aí, você pode aproveitar. Eu vou simplesmente espetar aqui do lado. E aqui do outro lado também eu vou fazer isso. Vou colocar quantos eu achar necessário aqui. Porque afinal essa bromélia não tem raiz alguma para prendê-la no início. Mas ela vai se enraizar aqui, isso é certeza, é só cuidar direitinho. Nesse primeiro momento, talvez não fique tão bonito a gente colocar esses palitos, essas coisas, mas depois que ela se enraizar, estiver bem firme aqui dentro, aí você pode retirar esses palitos aqui. Até porque depois ela vai brotar mudinhas aqui dentro. Bem na lateral, ela costuma brotar as mudinhas. Eu coloquei 4 palitos e agora eu vou prender com essa abraçadeira de nylon só nesse primeiro momento da planta. Porque aí depois que ela se enraizar, não precisa mais. Aí você pode tirar tudo isso. Não precisa prender demais para não estrangular também as folhas da sua bromélia. E agora que está presa essa bromélia aqui, pode ver que ela ficou bem firme, ó, ficou bem retinha aqui dentro do vaso. Agora eu vou completar, porque eu não enchi esse vaso, ó, deixa eu te mostrar. Eu não enchi esse vaso com substrato, agora eu vou colocar um pouquinho da casquinha de arroz carbonizada
para que aqueles mosquitinhos chatos que gostam de terra úmida não venham se instalar aqui nessa bromélia, na parte da terra, porque na parte de cima eu já vou te explicar direitinho como é que funciona em relação a mosquitos. Sem falar que a casca de arroz carbonizada dá um cheirinho muito gostoso, ela tem um cheirinho muito agradável. Aí depois que você colocou a casquinha de arroz, só dá uma espalhadinha assim ao redor. E não precisa enterrar muito a sua bromélia, use os palitinhos, ou se você conhece outra forma, ou então as pedrinhas, conforme eu falei, para segurar, já ajuda bastante, mas não pode ficar enterrando muito a sua bromélia, porque senão ela vai apodrecer. Gente, vê se não ficou linda! Olha como vai enfeitar a sua casa, olha que coisa mais linda! E agora vem o segredinho para rega. É claro que você vai regar o substrato em que você plantou. Mas tem um outro segredinho que não é só aqui na terra. Até porque a função das raízes da bromélia, assim que elas se desenvolverem aqui, a função delas é só para se agarrar, para firmar a bromélia. Ela não tem a função de hidratar a bromélia e nem função de nutrir, ou seja, adubar. É uma outra maneira que a bromélia usa para se hidratar e se nutrir. Coloquei o vaso aqui dentro de uma bacia. Claro que eu vou regar o substrato e aí eu vou te mostrar como se rega de verdade, então, a bromélia. E essa bromélia você pode plantar tanto em chão quanto em vasos também. Molhei bastante esse substrato. Olha, escorre bastante água aqui, aí você deixa escorrer super bem. E agora vem aquele segredinho para você regar de maneira correta a sua bromélia. Porque as bromélias, elas têm esse copinho aqui no meio, aonde acumula a água. E é dessa forma que elas vão se nutrir, vão se hidratar. E aqui, ó, nas folhas, tem tipo um escorregador, uma rampinha para elas. Porque na natureza, quando chove ou quando a gente rega de mangueira, a água vem e ela se acumula aqui, ó, entre as folhas, ó. Se acumula aqui, ó, nessas folhinhas, nessas junções das folhas, se acumula aqui no copinho da bromélia. E aí é dessa forma que ela fica se hidratando e se nutrindo, se alimentando. Aí você molha super bem, pode molhar a floração também, pode molhar bem as folhas, molhe o quanto você puder. Se você puder regar do lado de fora, na mangueira, no tanque, molhe bem as folhinhas dela. Bem importante fazer essa rega aqui nas folhas para que elas consigam guardar essa aguinha aqui que eu falei nas junções aqui das folhinhas. Eu acabei de regar aqui e tem bastante água aqui dentro, ó, tanto aqui nas junções das folhinhas quanto aqui no miolo dela, onde tem a floração. Tem bastante água aqui. E aí você rega bastante. No dia da rega, você regue super bem. É claro que você vai ter que observar. Toda vez que você for regar, você precisa sim observar o substrato se secou. Até porque se você ficar molhando um substrato que está ali encharcado, vai acabar apodrecendo a sua bromélia. Aí quando secou esse substrato, você vai fazer essa rega completa no substrato e bastante aqui no copinho e nas junções das folhas, para que ela acumule sim essa água ali. Porque essa água que fica entre as folhas e no copinho dela é super importante para a bromélia, senão ela vai desidratar, ela vai definhar. Então, quanto à rega é isso. Ponha o dedo no substrato, se sair molhado, você não vai regar novamente. E se saiu seco, você rega, e aí você sempre olha o copinho. Porque tem que molhar super bem, afinal bromélias gostam de água, gostam de ficar com água parada, essa é a verdade. Agora eu vou te ensinar como adubar uma bromélia, é diferente de adubar outras plantas. Você pode utilizar um adubinho assim, ó, o 15-9-12, que é um adubo que a gente usa para orquídeas e para outras plantas ornamentais. Esse daqui ele tem o NPK, tem enxofre, tem magnésio, tem o cobre, tem outros nutrientes aqui. E a gente não vai jogar esse adubo na terra, porque não vai ter função nenhuma, como eu expliquei. A raiz não tem capacidade alguma de absorver água ou nutrientes, é só para se agarrar mesmo.
Então, o que a gente vai fazer? Colocar o adubo no copinho. Você pode usar um adubinho orgânico também da sua preferência, o adubinho que você tiver, adubo líquido, qualquer tipo de adubo. Você vem e ou molha, pulveriza aqui em cima, se o adubo for líquido, ou então põe essas bolinhas dos mocote aqui dentro desse copinho e nas junções das folhinhas. Ou o seu adubo orgânico, você simplesmente larga ali. Porque afinal, na natureza, as bromélias, elas ficam acumulando bastante matéria orgânica ali, folhas. Tudo que vai caindo ali, vai se decompondo, vai deixando aquela água grossa ali. E vai formando esse material ali, que vai virando quase que um humus. E isso é adubo para bromélia na natureza. Então, a gente aduba dessa forma. Esse é um adubinho, ó, de liberação lenta, que ele é utilizado a cada 5 meses, mas como vai ficar em contato com a água na bromélia, você pode utilizar a cada 3 meses. Você não precisa colocar muito, bem pouquinho. Você pode colocar um tantinho assim, só algumas bolinhas, aí você pega aí com a sua mão, e aí você vai colocar no copinho da bromélia. Aí você vem e joga aqui, ó, no copinho. Você vai jogar aqui nas folhinhas, aonde ficou a água, ó, vai colocando assim, porque aí dessa forma vai estar adubando a sua bromélia. É só alguns grãozinhos. Ó, principalmente no meio dela aqui. Então, para regar e adubar é diferente do que a gente fazer em outras plantas, é dessa forma aqui que funciona. E agora eu vou te falar mais algumas informações bem importantes sobre a bromélia, inclusive sobre o mosquito da dengue, que muita gente acha que o mosquito da dengue se aloja aqui nessa água parada para depositar seus ovinhos e virar as larvas. Não, gente, essa água, ela vai ficar imprópria para o mosquito da dengue, porque isso é confirmado através de estudos, inclusive pesquisadores que pesquisam esses mosquitos aí, a dengue, chikungunya e não sei quais outros mosquitos, eles próprios fizeram esses estudos e eles afirmaram que essa água é imprópria para o mosquito da dengue e outros mosquitos. Por quê? Ela fica ácida. E se algum mosquito cair ali, ele morre, porque a água fica bem ácida. Então ela vai juntando matéria orgânica ali, vai ficando uma água suja, grossa, e isso é impróprio para o mosquito se procriar. Quanto a isso, você não precisa se preocupar, relaxe, pode cultivar tranquilo aí a sua bromélia, dentro da sua casa, fora da sua casa, conforme você desejar. E bromélias são de sol ou de sombra? Tem bromélias de sol e tem bromélias de sombra. Na natureza, as bromélias de sombra, geralmente elas ficam junto a árvores, bem no tronco ali, ou então por cima daquela camada que tem bastante folhas ali, material em decomposição, ela fica ali, bem abaixo das árvores ou rente ao tronco ali das árvores, pegando um solzinho mais filtrado entre os galhos, que um bate para cá, outro bate para lá, e aí pega um pouquinho de sol, mas aí vem outro galho e tapa o sol, porque daí tem o vento balançando ali, fica um sol bem filtradinho, fica assim uma meia sombra, vamos dizer. Um local bem iluminado, mas que não bata o sol diretamente nas folhas dela. Assim que ficam as bromélias de sombra. E as bromélias que amam o sol, na natureza, elas ficam nas árvores, lá no alto, presas. Elas são bem epífitas mesmo, elas ficam presas lá no alto e é o local que elas mais pegam o sol. Então é dessa forma que elas vivem na natureza. Nessa folha aqui, se você observar, tem um queimado de sol, porque ali embaixo da árvore, onde eu cultivo ela, pega um pouquinho mais de sol, não deveria pegar tanto, porque ela não precisa pegar tanto sol assim. Só um solzinho da manhã ou um solzinho da tarde bem fraquinho já é o suficiente para ela. Ou até mesmo se ela ficar em um local bem iluminado, que não bata sol nela, também ela vai super bem e até floresce. É uma bromélia muito bonita, que se ela ficar na luz ideal, não pegando sol, ela fica sempre muito verdinha, ela fica mais bonita do que essa daqui, porque essa pegou um pouquinho de sol, conforme eu expliquei. E na sua casa, aí, você pode cultivar dentro da sua casa, em um local com bastante iluminação, você pode cultivar na sacada, pode cultivar até no banheiro se você quiser, mas que seja um local bastante iluminado. Ela gosta de bastante luz, mas não o sol diretamente em cima dela. É claro que tem bastante bromélias, tem muitas bromélias, então
Uma gosta de sol e a outra gosta mais de sombra. Aí conforme a gente descobre o nome delas, a gente descobre se gosta de sol, se gosta de sombra. Essa gosta mais de sombra. E sombra que eu falo, gente, não é breu, tá? É muita luz, mas sem incidência de sol em cima das folhas. O máximo que pode pegar é aquele solzinho da manhã ou solzinho da tarde. Ou um sol filtrado através de um sombrite, embaixo de uma árvore. E como plantar a bromélia? É conforme eu expliquei, se for uma bromélia mais de sombra, plante embaixo de uma árvore, pode plantar no vaso, como eu plantei aqui. E se for uma bromélia que gosta bastante de sol, pode plantar até em madeirinha, gente. Aí você pode pôr lá para pegar bastante sol, que não tem problema. Na madeira, pode plantar na madeira, ou pode colocar em um vaso com bastante pedras, também dá. O importante é sempre cuidar com o copinho, não deixar faltar água ali. E conforme eu expliquei sobre a floração dela, é uma planta que fica florida por meses, então é bem legal você ter na sua casa aí para servir de enfeite aí na sua mesa, local que você queira decorar. E muita gente pensa que essa parte colorida é que a flor, na verdade são brácteas. A flor mesmo, só que a gente fala que é flor, todo mundo fala, mas a gente sabe. A flor mesmo é essa parte amarelinha aqui, ó. Isso aqui é a flor. Vai dando umas florzinhas, vai secando, vai dando as outras. Isso aqui, ó, que é a florzinha dela, gente. Essa partezinha amarela aqui, ó. Claro que vai variar conforme cada bromélia tem uma cor diferente. Mas nessa daqui, a florzinha é essa amarelinha aqui. E aí, depois que secar essa floração, aí você vem e corta bem rente ali no copinho. Depois que secou, você pode cortar. Aí provavelmente depois que secar a floração, vai vir novas mudinhas nas laterais. E a planta mãe que floriu, ela vai morrer sim. Mas isso pode demorar bastante tempo. As mudinhas vão ter crescido bastante para daí ela ficar feia e se definhar. Pelo menos essa que eu tenho embaixo da árvore ali, ela só se entolceira e demora muito para morrer essa parte que tem a floração, que é a planta mãe. E outra curiosidade sobre as bromélias é que elas são plantas muito resistentes a pragas, às doenças. O máximo que acontece é uns queimadinhos de sol ou então alguma lesma, um caramujo que vai raspar, mas as folhas são duras, então eles não perdem muito tempo com isso. Mas alguns raspam um pouquinho sim, eles tentam. Mas são plantas muito resistentes a tudo quanto é tipo de praga, cochonilha, ácaro, elas são super resistentes. As minhas aqui até agora, e que faz tempo que eu tenho, nunca pegaram nada, gente, são muito resistentes. Então, é uma planta que você pode ter aí e que você não vai ter muito trabalho para cuidar. E como ela é uma planta tão resistente assim, gente, ela aguenta até ar-condicionado, bem tranquilo. Então, você pode ter dentro da sua casa, pode ter no lado externo da sua casa, onde você achar melhor para decorar a sua casa. Espero que vocês tenham gostado das dicas e o vídeo de hoje foi esse. E se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. E quem não for inscrito ainda e chegou até o final do vídeo, gostou das dicas que eu passei, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Muito obrigada a todos! Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!